Olá, saudações! Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso Co-Criando canal e podcast. Estamos aqui numa gravação ao vivo nesse sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, agora são 14 horas e 7 minutos. E aí, saudação a você que está aqui conosco ao vivo, YouTube, LinkedIn e Instagram. E a você que assiste essa gravação no YouTube, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que nos ouve na podosfera, gratidão demais a você, ouvinte de podcast. Essa semana aí o nosso Co-Criando teve um crescimento de 300 downloads e reproduções, e esse quantitativo é muito importante para a gente, tá? Então, boas-vindas a você que está na podosfera, obrigado demais, nos ouvindo aí no seu principal agregador de podcast, né? No seu agregador, no seu aplicativo preferido. São muitos agregadores. No decorrer aí dos próximos meses, a gente vai falar um pouco aqui sobre cada agregador também, para que a gente entenda a importância da podosfera para esse empreendedorismo, para a comunicação científica, para a educação e para a cocriação audiovisual, que é a nossa proposta aqui no canal, tá certo? Mas também eu peço a você que está aqui no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é importante para a gente também, tá? E acompanhe aí as nossas gravações a cada 2 sábados no mês, né? A gente vai estar aqui produzindo conteúdo também para engajamento no YouTube e nas mídias sociais, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje, efetivamente a nossa primeira convidada dessa temporada, né, de 2024, é a professora Vanessa Barros. A professora Vanessa, ela tem uma trajetória incrível de mentoria acadêmica e ela vem como parceira nesse projeto. Nós já tivemos aí uma gravação em outro momento, né, sobre análise de conteúdo e uso do software Iramutec, e ela topou vir com a gente nesse desafio para falar um pouco sobre a sua trajetória profissional. E nessa perspectiva do storytelling, né, que é o que a gente está tentando abordar, trazendo aqui para vocês nessa temporada de 2024. A arte, a técnica, a estratégia de contar histórias. Nada mais do que um pouco de biografia até se chegar a um determinado negócio, a um determinado projeto, e fazer daquele projeto um sucesso, como é o caso da professora Vanessa. A professora Vanessa, ela tem um canal no YouTube, professora Vanessa Barros, cursos e consultorias, já tem mais de 1.000 inscritos no canal, ela tem mais de 1.000 seguidores também no Instagram, tá? Vou deixar aqui o arroba dela também aqui no chat e na descrição aqui do episódio, para que vocês possam segui-la e acompanhar essa produção de conteúdo, que é muito importante para que a gente possa tirar dúvidas aí sobre a nossa caminhada acadêmica, tá certo? Mas quem vai contar a história de sua trajetória é a própria professora Vanessa, que eu vou trazer aqui na tela. Professora Vanessa, bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada, Edvander. Queria aqui dizer que é uma honra estar aqui hoje, nesse novo projeto. Já estivemos juntos num outro momento, eu me senti muito acolhida, aprendi, e eu não esperava o resultado daquela live. Então, chegou até mim depois alunos que aprenderam ali técnicas de análise de conteúdo, do Iramutec. E quando eu fui convidada para esse primeiro episódio, eu realmente me senti lisonjeada com tudo que esse projeto pode oferecer, de tudo que eu já vislumbro dele. Então, caiu realmente como um momento de aprendizado. E se tem uma coisa que eu gosto é contar histórias. Não é à toa que eu trabalho com a pesquisa, são histórias de pessoas. Então, aqui hoje, contar a minha história, falar da trajetória, que possa iluminar outras trajetórias, é um prazer. Muito obrigada, Edvander, pelo seu abraço caloroso, tão distante, eu aqui em Minas Gerais, em Viçosa.
e você aí no Nordeste, e os corações realmente não têm distância para aqueles que querem o bem, que querem ajudar. Então, muito obrigada por me acolher aqui, por estar de braços abertos a vocês, tendo também a toda a equipe desse projeto, e vamos aí começar esse novo capítulo. Joia, obrigado, professora. A gente que agradece, agradecendo em nome aqui também da minha colega Joana, de toda a equipe do Cocriando. Vou deixar o link da live que a professora comentou aqui também na descrição do vídeo e na descrição desse episódio, para que você possa também dar uma olhadinha lá, né? Essa importância da análise de conteúdo, que foi o que nos juntou, né, professora? Foi a análise de conteúdo, Lourenço Bardan, nos juntaram, Iramutec, e essa palestra já está já batendo em 1.600 visualizações e com certeza vai crescer muito mais, né, esse quantitativo. Tá com você a palavra, viu? Estou aqui nos bastidores acompanhando. Qualquer coisa aí, você já sinaliza que eu volto aqui à tela. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Vocês querem me conhecer e hoje eu vou aqui me apresentar. Quem sou eu? Preparei aqui um slide com algo, principalmente com fotos. Quando nós falamos de histórias, nós falamos de fotos, lembramos de álbuns de família. Eu trouxe algumas fotos, tinham várias para trazer aqui. Eu trouxe algumas que tem algumas pinceladas aqui da minha trajetória. Então, eu sou Vanessa, nasci numa cidade que chama Senador Firmino e vim estudar em Viçosa, Minas Gerais. Um pouquinho do que eu vou contar para vocês. Do ensino médio, a mentoria acadêmica, que eu vou explicar para vocês também essa questão de mentoria acadêmica, do empreendedorismo, das minhas expectativas enquanto carreira. Então, como que eu cheguei até aqui? Até o ensino médio, quais que foram os meus passos? Estão vendo aqui a logo, que é recente, então eu vou unir aí os primeiros passos a essa logo que eu vou explicar ao final. Então, quais que foram os primeiros passos até eu chegar ali no ensino médio? Eu venho de uma família muito humilde, muito simples, em que estudar, fazer uma graduação, ter um empreendimento, estava muito longe da minha realidade. Mas eu sempre tive aquele gosto por estudar. Na minha infância, a gente morava numa casinha muito simples. Vou levar vocês a essa casinha aqui nessa história. Uma casinha muito pequena, sem energia elétrica. Eu buscava água na mina, mas me perdia ali na natureza. Então, eu gostava de apreciar a natureza, tinha essa curiosidade aguçada, eu gostava de plantar flores. E o meu pai, ele contava histórias para mim em voz alta. Hoje, estudando para educar os meus filhos, né, para ajudar aqui na educação dos meus filhos, nós sabemos o quanto que a contação de histórias em voz alta estimula uma pessoa, principalmente na infância, enriquece e oferece, ele vai formando uma pessoa na sua criatividade, nas ideias. E o meu pai, ele tinha esse costume do pai dele de contar a história de forma oral. Eu não tinha livros. Meu pai é praticamente um semi-alfabeto, fez ali um ano do primeiro grau do ensino médio, do ensino fundamental. E meu pai contava histórias para mim. E aquilo me aguçava, né? Sobre natureza, sobre animais. E naquela trajetória ali do ensino fundamental, eu andava a pé para ir na aula. E chegava, eu lembro do cheiro do caderno, do livro. Então, tinha essa parte da infância, com algumas ausências materiais, mas isso não sobressaiu. Então, eu fui. Aquele desejo ele foi crescendo. Então, sempre em mim tinha muita vontade. Ainda que eu passasse por várias dificuldades e por vários sofrimentos ao longo aí da minha vida, eu entendi que vivenciar situações de sofrimento me permitiu criar um aprendizado e levar isso como força para aquilo que eu também queria conquistar. Então, eu fui lutando. Então, nesses primeiros passos, até chegar na mentora Vanessa Barros, que eu tenho hoje, tem muito aí o histórico dos meus pais de luta, né? Eu sou filha de lavradores que lavravam a terra, que muitas vezes moravam na propriedade de outros, e aqueles eram estudados, e era uma realidade que não era para mim, mas eu cheguei lá. Então, como que foi esse processo? Vou contar aqui para vocês.
Trouxe aqui 2 fotos das escolas que eu estudei quando criança. Essa aqui está até em ruínas. Aqui eu fiz minha primeira série. E eu lembro da historinha que eu li para passar ali da primeira série, era a história do Chapeuzinho Vermelho, a superação de vencer ali primeira formatura, né? Tinha o pré já, mas o primeiro ano, que era a questão da leitura. E a gente andava a pé, então andava a pé para ir nessas escolas. E a segunda escola que eu estudei, a Escola Municipal Padre Jacinto Trombé, a gente da maior até a terceira série do ensino fundamental, eu andava também a pé, mas com um gosto de querer estudar. Então existia em mim uma vontade. E eu fui alimentando essa vontade. Então, quando eu cheguei ali, antes até aqui ainda, nessa escola, eu lembro que eu levava giz para casa e ficava dando aula para as minhas coleguinhas. A gente tinha umas granjas de frango, tinha uns compensados que a gente improvisava uns quadros e eu trazia o giz da escola e ali eu brincava de ser professora. Ali já tinha um desejo de ser professora. E quando eu chego, então, ao ensino médio, eu não tinha uma trajetória familiar que me inspirasse a fazer uma graduação, que profissão você quer seguir, mas eu tive no ensino médio um grupo de professores que estimulava na gente esse desejo. Olha só, nós estamos muito próximo da Universidade Federal de Viçosa, vocês podem estudar. Lá nós temos um colégio para aqueles alunos que quiserem fazer um exame de aplicação para fazer o ensino médio, que é um dos melhores colégios do Brasil. Então, eu lembro que essa aplicação do colégio eu nem consegui fazer, mas me veio aquela vontade. E já no primeiro ano, eu lembro que eu ganhei uns folhetinhos da Universidade Federal de Viçosa e eu ficava pensando, nossa, então qual curso eu vou fazer? E eu já tinha uma mosquinha estratégica. Eu já conseguia ver um dom ali em mim, que era ser estrategista. Quando a gente fala em empreendimentos, em atuar no mundo online, tem uma habilidade que a gente precisa exercitar, é as estratégias que a gente vai adquirir. E já no primeiro ano do ensino médio, eu olhei um livrinho dos cursos que tinha na Universidade Federal de Viçosa e vi ali, economia doméstica. Olhei para a concorrência não era tão alta. Falei assim, quero fazer economia doméstica. E eu já tinha alguns colegas que já estavam se preparando para fazer o antigo vestibular na Universidade Federal de Viçosa. Então, aquilo também começou a fazer parte da minha realidade. E eu lembro que uma colega virou para mim, nossa, mas você vai fazer esse curso é ultrapassado, você está pensando em quê? Aí eu falei assim, não, para começar, eu vou entrar nesse curso. E eu gostava muito de cozinhar, então eu pensei, vou fazer economia doméstica para abrir uma empresa de gênero alimentício. Então, esse querer empreender já estava em mim. Então, eu estudava aí nessa escola, a sala que eu estudava é até aqui na frente do primeiro ano, a Escola Estadual Professor Cícero Torres Galindo, lá em Senador Firmino, e como que os professores nos deram esse suporte. E eu lembro desse livro, então ali eu já queria fazer economia doméstica na Universidade Federal de Viçosa, não me deti tanto ali aos comentários, nossa, mas e esse curso? Esse curso é para quê? E tal, e tinha um caminho ali, então decidi. Ainda no ensino médio, eu comecei a fazer, no horário da tarde, eu estudava de manhã, eu gostava muito de biologia. E eu percebi que eu gostava de estruturas, de ensinar, de demonstrar, de pegar livros. Então, eu reunia os meus colegas, chamava os meus colegas para, no período da tarde, voltarmos à escola e ali eu dava uma monitoria. Eu nem sabia que era monitoria na época, mas eu já trazia, já tinha essa característica de reunir, de chamar as pessoas e ali eu ministrava uma monitoria para eles. Então a gente ficava ali, eu passava no quadro, desenhava a célula. Eu já tinha uma estratégia assim, biologia à prova aberta do curso de economia doméstica, biologia e história.
Então, eu tenho que estudar bem biologia e história. Então, ali, já no ensino médio, sem ganhar nada, eu lembro de ir até a supervisora, pedir o espaço da sala, e já vinha aquele desejo por estudar. Chegou em 2006. 2006 foi um período difícil na minha vida, porque o meu pai, ele teve várias situações de crises na questão da saúde mental. Então, eu sou filha única, eu e minha mãe, prestando todo esse cuidado a ele. E na véspera de fazer o vestibular, o Enem, na época, meu pai vivenciou esse sofrimento e eu precisei estar à frente do cuidado. Então, o sofrimento, ele vem até mim. A questão da saúde mental vem até mim, ali no ensino médio. Tudo se resolveu naquele momento. Eu passei no vestibular. Eu falo que com uma rosa na mão eu passei no vestibular, que eu já estava estudando para o próximo vestibular, sem sair o resultado. E uma amiga disse, não, você vai passar. Eu disse, como você tem certeza que eu vou passar? Aí eu já estava tentando estudar tanto, 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 que ela falou assim, não, eu vou te contar, porque você vai passar. Eu fiz uma novena para Santa Terezinha, você me contou que ganhou uma rosa. Eu falei assim, gente, de fato eu ganhei uma rosa, sem explicação. E quando eu cheguei aqui na universidade, né, que na universidade eu sou católica, a gente tem uma capelinha e já tinha uma imagem de Santa Terezinha. Então as rosas e esse perfume já me acompanhou na trajetória. Pois bem, cheguei à Universidade Federal de Viçosa. Então aqui é a casinha, larguei esse lugarzinho simples, esse lugarzinho aqui que era nosso. Meu pai, então, tinha passado por toda aquela questão da saúde mental, era lavrador, se aposentou, nós mudamos de casa, mudamos para essa casinha aqui e vim para a universidade. Cheguei aqui em Viçosa em 2007, carinha de caloura. Cheguei aqui com vontade. Então, meus colegas, vocês que estão aí querendo abrir um empreendimento, pensando na história de vocês, quando a gente ouve a história de alguém, a gente pensa também na nossa história. Então, eu cheguei em Viçosa com muita vontade. Como meus pais não tinham muitos recursos materiais, não tinham muito dinheiro para poder investir em um lugar para me morar, tinha um mínimo ali para me ajudar com a alimentação também, tive todo um suporte da família. Eu lembro que na época o alojamento estava em reforma, a gente morou em 7 pessoas na salinha de estudo e eu trabalhei no refeitório. Então, eu trabalhava no refeitório, mas enquanto eu estava no refeitório, eu falei assim, não, eu preciso buscar um lugar para que eu possa prestar um serviço para ganhar alimentação e também já começar a trabalhar com alguma coisa. E no segundo semestre de 2007, eu fiz a minha primeira experiência de tabular dados. Ali eu já estava entrando no mundo da análise de conteúdo. Eu precisava, aqui na universidade, nós temos um encontro tradicional, que é encontro dos agricultores, dos fazendeiros, e tinham várias cadernetas de quem tinha participado desses cursos. Então, se era homem, se era mulher, e de que curso que tinha participado. Então, eu tinha que fazer isso numa planilha do Excel. Então, ali foi meu primeiro trabalho de pesquisa. E eu já comecei a gostar. Então, eu já buscava uma oportunidade. Então, eu entrei ali no departamento de economia rural. Não foi minha primeira atividade. E depois, eu entrei num programa que fez o diferencial na minha formação. Diferencial, que é o Programa de Educação Tutorial, os PETs, que tem em várias universidades do Brasil. Eu entrei no PET, gente, olha só. Eu decidi estudar para a seleção, era muito difícil, eu ainda não tinha currículo. Eu falei, não, eu vou estudar. Acordava assim, 6h20, ia para a biblioteca, as aulas começavam às 8 horas da manhã, então eu pegava esse horáriozinho da manhã, eu lembro de eu acordando e indo para a biblioteca, na Universidade Federal de Viçosa, tem uma biblioteca grande. Eu ia para lá e comecei a ver os manuais e me detive na estrutura. E eu falei assim, deixa eu estudar aqui o que a professora, na época que elaborava a prova, será o que ela gosta? E comecei a ver a estrutura. Naquela época eu já tinha aqueles português instrumental que a gente falava, e eu gostava tanto daqueles livros que falavam de monografia, de metodologia científica. Aqui eu gostava daqueles livros, eu olhava para eles e falava, nossa, que interessante esses livros.
e ficava com vontade de ler mais. E na seleção do programa de educação tutorial, eu lembro que o diferencial da minha prova foi notar os elementos estruturais que tinha que ter na prova, que a professora gostava do título, do nome alinhado à direita, um númerozinho com rodapé. Então, a estrutura, o formato, a forma como eu fiz a prova, me deu uma pontuação que às vezes os colegas tiveram mais resultado no conteúdo e eu tive mais aproveitamento na forma, porque eu fui estratégica e percebi. Foi aprovada em 5º lugar, a diferença de décimos com a última colocada, que era uma colega muito boa também. Então, eu entrei ali no programa de educação tutorial. As pessoas que entraram comigo foram essenciais para a minha trajetória, viraram grandes amigos. E eu fiquei aqui 4 anos no programa de educação tutorial. Nós trabalhávamos ensino, pesquisa e extensão. Aqui vocês podem ver que tem flores de garrafa PET. Eu lembro que eu trabalhava com projetos de reciclagem em vários lugares. Lembro de tentar um primeiro projeto antes de entrar no PET, que a gente não conseguiu a bolsa, e eu fiz de forma voluntária. Tudo foi agregando um conhecimento para que eu pudesse chegar até aqui. Então, o PET, ele foi esse diferencial, porque nós tínhamos várias estratégias. Eu falo que eu vejo colegas hoje, até aqui na internet, e outro dia eu vi uma moça, eu fui bolsista do PET. Eu falei, lá tem uma mosquinha do empreendedorismo. Então, aqui foi um marco para mim, que eu fiquei muito tempo, me dediquei. Essa questão de abrir portas, de conversar com autoridades, de fazer parcerias. Então, foi muito importante para mim. Então, aqui, seminários, aqui a temática do rural brasileiro. Então, eu queria estudar aspectos do rural, algo que também estava muito ligado à minha realidade de pais lavradores e até na minha prática de infância, né, de pegar uma enxada, de lavrar a terra, de ajudar a plantar arroz, feijão, de catar café. A minha primeira pesquisa de iniciação científica foi sobre apanhadores de café. E meus pais apanhavam café. Então, olha como que o tema de pesquisa tem a ver com a nossa história. E aqui, divulgação do curso que nós fazíamos para os estudantes que iam na universidade. Então, sempre a gente estava fazendo alguma atividade dentro do programa de educação tutorial e eu desenvolvia também projetos dentro dessa realidade do rural, nesse departamento de economia rural na área de extensão rural. Então, ali eu fui aperfeiçoando a pesquisa e o ensino em outras áreas, e a extensão também. Lembro que nós aprovamos um projeto grande, quem vê a foto aí, vai ficar com vontade de tomar um cafezinho mineiro, comer essas bros e um pão de queijo. Nós aprovamos um projeto enorme da FAPEMIG, que nós ganhamos recursos para montar uma cozinha industrial. E eu pude ajudar, ficar muito à frente desse projeto, que foi aprovado dentro do Departamento de Economia Rural. E nós montamos a cozinha, trabalhamos com as mulheres, fizemos várias atividades. Então, isso foi me levando também a conectar pessoas, ouvir histórias, ouvir o que era uma necessidade, qual era a dificuldade de se organizar em grupo. E assim foi. Aqui é um pedaço dessa parte. Aqui é a inauguração do espaço, nós sempre precisando ir à frente, falar, conduzir. Então, vivi esses vários momentos. Cheguei, então, à formatura. Me formei em economia doméstica, emocionada. Como que valeu a pena e como que, por exemplo, o próprio PET, o Programa de Educação Tutorial, foi como se fosse uma segunda graduação. E como eu desenvolvi estratégias e eu percebi, gente, não é muitas vezes o curso que se faz, mas é como se faz um curso, como que se aproveita aquilo que nos compete fazer. E aí eu fui buscando todas as possibilidades que eu tinha, tudo que me ofereciam, que eu pudesse contribuir, eu estava ali me envolvendo. Então, ali eu ganhei bolsa, vivenciei todo esse momento dentro aí da universidade e estava aí preparada para ir para a pós-graduação. Eu tinha essa marca do ensino muito forte,
mas a porta da pós-graduação ela se abriu para mim. Já nos 2 últimos anos da graduação, eu ingressei num grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa muito bom. Fiquei nesse grupo de pesquisa até terminar o doutorado, e nós tínhamos uma formação metodológica intensa. Então, dentro desse grupo de pesquisa, eu lembro de uma colega vindo até mim falando assim: hoje nós temos um tema emergente para pesquisa, é trabalhar com idosos rurais. E eu estava ali, nossa, que projeto de pesquisa que eu vou tentar o mestrado, como que vai ser? E a gente passa ali por todo aquele percurso de revisão bibliográfica. Eu entrei numa disciplina de metodologia para fazer o meu projeto, para tentar o mestrado, e optei, então, pelos idosos rurais. Então, traz uma foto muito significativa para mim. Hoje, ambos aqui em memória, meus queridos avós paternos, aqueles que eu passei a infância na casa deles, conhecendo muito do ambiente rural mineiro, de um cafezinho coado no mancebo, que a gente fala aqui, né, de pano de algodão, numa estrutura de madeira, luz a dínamo fabricado na própria casa, o cheirinho da broa da minha avó, meu avô de charrete, aposentado rural. Então, eu optei por fazer um projeto no mestrado que avaliasse o efeito da aposentadoria rural, um benefício rural, na vida dos idosos rurais, motivado muito ali pela realidade dos meus avós. Que desfaleceram recentemente, mas na época eram vivos, e toda a minha infância e adolescência eu permaneci ali ao entorno dessa casa, e como que essa casa se faz memória na minha história. Então, eu quis pesquisar aquilo que estava muito relacionado à minha história. Nesse ponto aqui, vou voltar aqui na foto para explicar para vocês. Eu fiz, então, o mestrado com essa temática. Logo depois do mestrado, eu fiz assim, pessoal, olha só, umas 120 entrevistas com idosos. Entrevistas, que são mais demoradas. E nós tínhamos cursos constantemente no grupo de pesquisa. Então, eu fui gostando de codificar, de categorizar. Sabe aquele momento assim que você chega do campo e eu preciso de ajuda? Então, desde o mestrado, eu já fui ali aprendendo, criando estratégias de como organizar esses dados, de como processar esses dados. E no final do mestrado, eu fiquei um tempinho sem bolsa antes de ingressar no doutorado, eu tive o prazer de estar num grupo de pesquisa que eu conheci um software, chama Software Alceste. Alceste. E o Alceste, ele era pago e eu fiz um treinamento e eu levei para o meu grupo de pesquisa. Então, eu era aquela que sempre levava. Então, se eu aprendi alguma coisa, eu podia ensinar para o outro. Não precisava reter só para mim. Então, levei para o meu grupo de pesquisa, a nossa professora orientadora na época, ela comprou a licença do software e eu virei aquela do roda para mim. Só tinha no computador da professora e eu era aquela que o pessoal procurava e eu rodava os dados. Então, diversas dissertações, teses, ainda nessa licença do Alceste, eu pude já auxiliar diferentes alunos. Então, de repente, sempre tinha um de outros professores que a professora orientadora permitia, estava ali eu disposta a rodar sem ganhar nada naquele momento. Rodava, organizava os dados, explicava, e ali a pessoa concluía dissertação, tese, e concluímos assim. Eu ingressei no doutorado com a mesma temática e continuamos esse período intenso de formação metodológica, de análise de conteúdo. Eu lembro que eu levei para o próprio grupo de pesquisa e falei, pessoal, vamos discutir o livro da Laurence Bardan juntos? A gente lia juntos, discutíamos juntos, líamos muito livro sobre a realidade da França. Eu lembro que meu grupo de pesquisa até traduziu um livro na época do francês para o português, a gente foi lendo, vendo como ele conduzia uma pesquisa. Nós debatíamos
pesquisas de outros colegas. Então, isso também foi gerando todo um aprendizado em mim para poder, depois, hoje, ensinar diversos alunos sobre a realidade de pesquisa deles. Então, era assim, pessoal, uma média de 6 horas semanais de grupo de pesquisa, de atividade de grupo de pesquisa. No entanto, no meio do doutorado, assim, por questões familiares e também por ir prosseguindo tudo, né? Eu tive uma exaustão, assim, eu não vi vários casos de síndrome de pânico, mas eu tive um pânico intenso e foi difícil, porque eu me vi ali também, né, como tantos pós-graduandos, com a minha saúde mental afetada. E como que os colegas, essa rede de apoio, minha querida amiga Alessandra, que morava comigo, eu lembro que ela saiu do quarto dela, passava ali a noite comigo naqueles dias difíceis e venci aquela parte, defendi a tese, vivenciei momentos assim, eu lembro que eu ensinei muito vários colegas, ajudei eles a escrever os artigos. Eu lembro que quando eu precisei de um artigo para tentar a bolsa, eu não tinha um artigo, meu artigo não tinha saído ainda. Eu falei assim, gente, meu Deus, eu estou aqui ajudando um monte de gente e não fiz meu artigo, mas depois os artigos saíram, foi tudo certo. Então, eu sempre estava ali ensinando alguém. Então, eu vivi, depois do doutorado, concluí o doutorado, fiz tudo aquilo que eu precisava fazer. Só que eu vivi um drama, eu já ia para a pós-graduação, só que eu estava exausta, eu estava cansada. E eu me permitia, se eu tinha casado recentemente, eu falei, não, eu vou empreender, aquela coisa aqui, vou empreender. As consultorias estão dando certo. Depois do Alceste, eu aprendi a manusear o Iramutec, que é um software livre. Então, já tinham várias pessoas, a gente já tinha ali no doutorado, eu já comecei a dar alguns cursos, monetizando alguns cursos, alguns colegas já vinham até mim. Ali a gente chamava de monitoria, de consultoria. Então, eu dava várias consultorias e ali naquele ambiente, a gente foi tecendo essa expertise de eu ensinar, de roda para mim e faz para mim. No entanto, eu estava cansada. No fim do doutorado, eu estava assim, quando já tinha defendido, eu estava cansada. E eu vivi um momento de. E os artigos? Os outros artigos que eu precisava publicar. Enviei, esses artigos não foram aceitos. E vários pós-graduandos vivem essa dor, dos artigos que não são aceitos, as cobranças do comitê de orientação. Então, eu vivi uma culpa muito grande por não ter publicado X artigo, como se nada que eu tivesse feito tivesse valido a pena porque eu não tinha publicado tais artigos. No entanto, aí começaram a chegar mais pessoas para mim ajudar que eles publicassem os seus artigos. E várias pessoas começaram, com a minha ajuda, a publicar os seus artigos. Então, todo aquele movimento que eu já estava fazendo gerava em mim uma cura. Porque muitas vezes eu gosto de trazer aquela questão da vagem. Uma vagem, ela tem vários grãozinhos. Eu olhava só para um grãozinho da minha culpa. Só que se a gente troca culpa por responsabilidade, a responsabilidade de uma publicação não acontecer, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela não é só do aluno. O professor orientador pode estar num momento assim, de muita exaustão também, com muitas orientações. Então, muitas vezes as correções não saem do momento que precisa para aquela revista. Outra grãozinho que para a gente dividir essa responsabilidade da culpa. Pode ser aquele artigo não ser do escopo da revista. Muitas vezes nós temos abordagens teóricas dos nossos orientadores, eu tenho vários alunos que têm isso, que diverge um pouco da revista que a gente manda, então gera uma confusão teórica. Aí eu entendi que aquela culpa que eu carregava de não publicar os X artigos não era só minha. E que tudo bem eu não ter publicado os X
artigos. E aí eu fui curando aquela baixa autoestima que eu tinha depois do doutorado. Eu comecei, na pandemia, a dar os cursos online. Já tinha terminado o doutorado, veio a pandemia, eu estava com um filho pequenininho, já trabalhava em casa, então eu comecei a oferecer os cursos online do Iramutec. Só que todas as aulas que eu gravava parece que estava ruim. Vocês têm essa sensação, assim, quando vai fazer alguma coisa e parece que está tudo ruim. Até que um dia, minha querida amiga me enviou um áudio e falou: pronto, vou te avaliar como se você estivesse num concurso. O que você faz não está ruim. Não se prenda àqueles comentários que você ouviu. Ah, você não fala assim, você não escreve assado, você não é boa nisso. Não. O conteúdo supera a forma. A forma como você vai entregar o seu trabalho, a forma, se tiver alguma coisa não estiver legal, o conteúdo, a sua empatia, a forma como você faz, supera. E aí a gente vai saindo daquela casquinha de ficar assim, e a gente vai olhando e vai superando. Então, como que foi a virada, então? Traz a tela aí para mim, Edivandra, essa pessoa que eu coloquei aqui na foto, logo depois dos meus avós, que é o Victor Frankl. Ele foi a virada de chave na minha vida. Quando eu conheci uma pessoa muito querida, psicóloga, Rebeca Taide, fiz um curso com ela que se chama Caminho, inclusive do Nordeste, lá de João Pessoa. A Rebeca, ela iluminou, o que ela trouxe iluminou meu caminho interior. De perceber o caminho, a beleza. Lembra lá daquela beleza da natureza lá na minha infância? Então eu fui de novo cuidando de mim, da minha saúde mental, da minha baixa autoestima, de achar que o que eu fazia não era bom, o que eu ensinava não estava bom, as aulas que eu gravava não estavam boas. Eu saí de mim e aqui do lado de fora aqui da minha casa, eu moro no sítio, tem muitas flores, árvores. A natureza, então, ela foi invadindo meu coração. Eu fui apreciando o meu redor, a beleza. Então, aquela beleza me ergueu. Aquela beleza encheu os meus olhos e eu fui, de novo, já com vários alunos, sendo diferente. E o Victor Frankl, a base dele é a forma como a gente lida com o sofrimento. Hoje eu lido com o sofrimento de diferentes pós-graduandos. Vocês pós-graduandos que vão me ouvir, vocês que trabalham com pós-graduando, professores também, não só alunos. Então eu fui ressignificando esse sofrimento, um sofrimento que eu tinha, talvez de não publicar X alunos, de não ter feito tal, e estava ali ajudando esses alunos. O Victor Frankl, ele enfrentou 4 campos de concentração. 4 campos. Ele falava sempre de uma frase que quem tem um para que viver suporta todo como viver. Era de um teórico que ele sempre filósofo que ele traz essa frase. Então pensava no para quê? Para que eu estou fazendo isso? Então eu suporto todo como viver. Então às vezes eu suporto essa situação de sofrimento na pós-graduação, ajudar os alunos, e cada vez que eu ajudava uma pessoa, eu ia transformando. Então, eu percebi que o meu lugar na publicação científica era no currículo dos outros, nos bastidores, era ajudando outros a publicarem. E vários alunos foram conseguindo publicar. Eu lembro da Débora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que chegou até mim por indicação de um co-orientador. Foi a primeira aluna que eu orientei com o método de Bardam manual, porque a gente foi unir o Iramutec com a análise de conteúdo de Bardam. Quando ela defendeu a tese, a dissertação, ela falou: Débora, você já tem que postar logo essa dissertação aí no repositório, porque todos os alunos precisam ver essa metodologia, como que foi construído. Foi o que eu ofereci para a Débora, foi o que eu potencializei na Débora. Foi o que eu mostrei ali para ela os caminhos e ela prontamente foi fazendo. Porque o mentor, ele visa encurtar o caminho. Então, qual que é a minha atividade? O que eu ajudo os alunos da pesquisa, na análise de dados?
muitas vezes, olha esse caminho, vai por aqui, eu vou te ajudar. Então nós vamos juntos impulsionando, nós vamos juntos aí mostrando esses caminhos. Então, o Viktor Frankl, nessa ligação, tem um livro, né, muito famoso, Em Busca de Sentido. Então, o sentido do meu sofrimento, da culpa de não ter publicado, a culpa e até aquela expectativa de fazer concurso, para dar aula. Quando foi chegando diferentes alunos para mim, eu falei, gente, aqui é meu lugar. Do Brasil. Então, quando chegou uma aluna da Universidade de Viena, uma brasileira, que faz o doutorado lá, eu falei, gente, acredito, eu nem imaginava isso, essa realidade, eu ajudar um aluno lá em Viena, em Lisboa, na Alemanha, brasileiros, e isso foi enchendo meu coração de sentido. A minha trajetória, ela foi... Eu nem imaginava que eu ia chegar até aqui. Eu imaginava fazer um concurso, dar uma universidade e teria ali os meus alunos. Eles não imaginavam que viriam alunos do Sul, do Nordeste, do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, e que eu podia ali, com o que eu fui aprendendo ao longo da vida, eu pudesse ali levar essa luz, que era o meu propósito, de iluminar alguma situação que não estava clara. Então, o Viktor Frankl, ele foi essa virada aqui na minha vida. Então, o início dos cursos. Então, eu fui também, teve aqui também um marco. Então, o meu Instagram, eu criei um Instagram profissional, em que eu posto meu conteúdo, em que as pessoas que têm interesse, elas vão até ali, querem a mentoria ou os meus cursos de análise de conteúdo, do software, mas tem um propósito muito maior que esse. Tem um sentido muito maior que esse. Então, aquela minha dor, aquela minha situação, então eu fui assim, ressignificando, foi ficando mais leve, né? Também tive um processo de terapia muito bom. Como que um processo de terapia ajuda a gente também a abrir portas de outras pessoas? Como que foi muito bom. E um marco também foi que eu segui uma professora que eu gostava muito, que ela trabalhava com TCC. E eu sempre queria convidar ela para uma live, ficava um pouco tímida, e na internet a gente fica um pouco tímida, né? Mas a gente tem que dar esse passo aqui, né? Senão eu não conheceria o Edvander lá do Ceará. E assim também foi com a professora Joana. A professora Joana tem uma página de TCC, uma das páginas que mais agregam conteúdo sobre TCC, uma pessoa muito ética, muito verdadeira. E ela deu a primeira formação de mentores acadêmicos. Então, eu fui a primeira inscrita. Eu não perdi a oportunidade. Eu falei com a Joana, eu fui a primeira inscrita da primeira formação. Ela oferecia ali, dentro da experiência que ela tinha com o TCC, então olha só as possibilidades, mentoria acadêmica para TCC, ela ofereceu uma proposta de formar mentores acadêmicos e eu fui da primeira turma. Porque esses nomes aí na minha trajetória não estavam bem definidos. Eu dava consultoria, dava cursos, mas o que então é uma mentoria? A mentoria é algo bem específico. Então, eu também ofereço consultoria. Quando alguém vem rodar os dados do Iramtec, eu ofereço uma consultoria, mas eu ofereço uma consultoria muito assistida. Então, o aluno, mesmo que eu rode, ele acompanha na análise de conteúdo. Eu estou aqui para potencializar a análise do aluno, porque é ele que conduz, porque eu tenho dentro de mim um pilar da verdade. Lembra lá com a Rebeca Taide, eu aprendi muita questão da beleza, da bondade, que vinha aí muito da minha base familiar, e também o pilar da verdade, porque hoje dentro, né, do universo tanto de TCC quanto de análise de dados, de pós-graduação, o quanto que a gente também tem que agir na verdade. Então, quando eu conheci a professora Joana e fiz, então, a formação de mentores acadêmicos, eu entendi o que era uma mentoria acadêmica, eu entendi como precificar, como organizar o serviço, como profissionalizar, como vencer os medos da gente se posicionar,
com relação ao que as pessoas falam com a gente, né? Nossa, você virou blogueira, você está se aventurando aí no YouTube. E nós fomos vencendo isso. Então, nós temos uma comunidade e a professora Joana, que deixa aqui o meu agradecimento para ela também, e todos os colegas, o quanto que isso agregou aí na minha formação. E quero trazer aqui o depoimento de uma aluna. Tem vários alunos, várias histórias. E a Lívia foi uma aluna que chegou para mim para fazer um curso de análise de dados e a mentoria. E a tese dela foi aprovada sem nenhuma alteração. E ela considerou que o que a gente aprendeu juntas na análise de conteúdo foi determinante. Então, olha só o que ela colocou. Quero te agradecer mais uma vez pelo suporte na análise dos dados da minha tese. 2 análises desafiadoras que não teriam sido executadas de forma habilidosa sem as suas mentorias. Eu fui aprovada com louvor e meu trabalho reconhecido como de excelência. Os membros da banca teceram inúmeros elogios, destacaram a profundidade da análise com riqueza de detalhes e condução da investigação com rigor e apresentação dos resultados de maneira clara e lógica. Um dos pontos que nessa trajetória eu aprendi muito, aprendi com uma pessoa também muito influente na internet, que eu gosto muito, que é a Priscila Zilo, do ramo do empreendimento, dos bastidores digital, que é a clareza. O óbvio precisa ser explicado. E nessa trajetória de mentoria, eu percebi que muitos alunos, muitos pós-graduandos estão sofrendo, e hoje a gente tem vários problemas com relação à saúde mental, porque o óbvio não é explicado. E aí a gente vai tendo vários entraves na comunicação, porque esse óbvio não é dito. Então, clareza. Então, qual que é a minha marca? Buscar o quanto mais ser clara. Então, é para fazer uma análise de conteúdo, como nós vamos fazer? Quais são os passos que nós vamos seguir? Se é para fazer uma análise do Iramutec, para que ele serve? Se aplica a mim? Como preparar um material? Como nós vamos organizar? E vamos juntos. Então, eu obtive vários depoimentos que foram assim iluminando ao meu coração e foram aí trazendo um outro olhar, um outro âmbito. Eu fui entendendo a minha missão, o quanto todo o retorno que eu tinha recebido por bolsas, e às vezes eu me sentia muito culpada por isso. Nossa, eu não publiquei 10 artigos, eu devia ter devolvido à ciência aquilo que eu recebi. E eu pensava, não, eu já ajudei mais de 50 dissertações ou 100 dissertações, umas 30 teses, vários artigos publicados. Entendi que o meu lugar são os bastidores acadêmicos. São os bastidores de ensinar na verdade, com leveza, ajudar o aluno a não ter essa culpa e ali tratando seus dados, fazendo a análise com profundidade, com rigor, e entendi o meu lugar. Entendi a minha via e entendi o meu propósito. Então, hoje, assim, quanto que o meu pai, eu dei um livro para ele para contar, né? Tô dando para um aluno lá em Moçambique, em Angola, né? País de língua brasileira, portuguesa. O quanto que nós tínhamos aquela trajetória que nem imaginava que eu fosse chegar até aqui. Eu fiz, então, mestrado, doutorado. Eu pensava que o meu universo, então, seria dar aula. E às vezes a gente tem até essa cobrança. Nossa, você vai fazer concurso? Não, como é que é? Gente, eu acho que no lugar, a internet e dar aulas para diferentes lugares do Brasil, diferentes pesquisas, como que eu aprendo? E esse ambiente de realmente co-criar. De essa co-criação. A criação, então, ela envolve esse processo que une e que impulsiona. De fato, quando a gente vai lá entender o que é a palavra educar, é elevar e buscar aquilo que é melhor no outro. Então, eu estou num ambiente de educação e hoje eu também trabalho com formação de professores. Então, já é um outro produto que eu tenho. Então, trabalhar com a formação desses professores para o uso do Iramutec, para o uso de outras ferramentas, é poder contribuir ali para elevar
o que esses professores ainda podem a mais, ter outras competências nesse sentido. Então, quanto que eu fui percebendo que estar ao lado, estar junto, e o quanto que a internet hoje ela nos proporciona é além fronteiras. E aí eu entendi uma frase, né, que eu fiquei pensando comigo, que a medida de servir é sem medidas. Então, eu estava ali para doar. Então, um foi indicando o outro e foi chegando até o outro e uma assiste o vídeo. Então, assim, eu coloquei duas aulas no YouTube, assim, de forma muito desinteressada, buscando ali divulgar o meu serviço de análise de conteúdo. Mas eu fui percebendo o quanto que nós precisamos perder essa vergonha e o medo, muitas vezes o medo é a vontade andando. O medo precisa ser isso, né? Eu tenho medo, mas eu tenho que fazer com que a vontade ande. Então, esse medo me movimenta para aquilo que é no movimento que nós vamos nos descobrindo. É no movimento que eu vou entendendo ali o propósito de ser mentora, entendendo aqui a minha missão, e as coisas vão acontecendo. Quanto que isso tudo tem um propósito grande, imenso. E aqui eu vou fechar para conversar um pouquinho aqui com o Edvander sobre o logo que nós acabamos de criar. Quem criou esse logo para mim foi uma aluna. Ela chegou para mim no momento que ela queria desistir do doutorado, ela não tinha forças e estava nascendo meu segundo filho, Francisco, estava nascendo, e eu estava assim com a agenda praticamente fechada. E ela me mandou uma mensagem e falou assim: e em 2018, quando eu dei um curso presencial sobre o Iramutec, essa aluna estava. E eu lembro, assim, do processo empático que eu tive com ela. Eu falei assim, nossa, que pessoa agradável, que vontade aqui de trocar experiência, né? De ter esse contato maior com ela. Em 2018. Em 2021, no momento que ela estava de dificuldade, né? Fazendo uma prece a Deus, ela lembrou de mim. E me mandou uma mensagem se eu podia ajudá-la. E eu falei, prontamente, ajudo. E muitas vezes a trava dos alunos é muito mais emocional do que técnica. Então, se muitas vezes a gente fica se culpando, e eu vejo isso aqui na prática, é eu que não sei fazer a análise, eu que não escrevo bem. Gente, hoje nós podemos pedir ajuda, né? Toda a inteligência artificial, tudo. Tem problema de eu corrigir. Às vezes a gente tem falha na educação. Será que a culpa é só sua de você é burro e não escreve bem? Então, onde está essa trava emocional que a gente precisa entender e talvez a gente salve uma alma de um suicídio, que hoje a gente tem esse grande problema aí na pós-graduação. Então, quanto que isso foi iluminante. Então, essa aluna, ela relata para mim que ela vivenciou assim, eu gosto muito de relacionar, né, com algum arquétipo, com alguma coisa. E ela falou que tinha a sensação de estar embaixo de escombros, como se tivesse uma destruição muito grande na comunicação com o orientador, com várias coisas. Ela não conseguia sair dali. Ela precisava de alguém que desse a mão. E eu estou aqui para quê? Para dar a mão, para erguer, para levantar aquele que está caído e colocar de pé e vamos juntos. Vamos juntos. E ali a gente foi conversando da pesquisa dela, do que era necessário, do que ela precisava fazer. Né? Quando eu falei com vocês das flores lá, meu marido tem um cultivo de flores, e eu um dia fiquei pensando na missão das flores físicas, desse cultivo de flores que nós temos, que é exalar o perfume do paraíso, quando nós estamos no deserto dessa terra. Cada um, dentro da sua crença, dentro da sua forma de acreditar, a gente vive desertos. Mas aqui na nossa missão a gente falava de exalar esse perfume do paraíso. Eu lembro que eu mandei umas flores para essa aluna que residia no mesmo local que eu aqui. E ela foi num momento muito difícil para ela, um momento que, de novo, ela pensou em desistir. E eu comecei a ver, nossa, então será que a minha missão aqui também é exalar esse perfume? É iluminar onde há escuridão?
onde eu não sei como analisar esses dados, eu não sei qual técnica usar, eu não sei o que fazer. Então, a gente precisa de uma mentoria para conversar, para destravar. E essa aluna conseguiu defender. E ela me mandou um depoimento, assim, que eu falei assim, gente, que sensação de realmente... E nós conversávamos muito sobre as árvores. Nesse processo de baixa autoestima que eu vivi depois do doutorado, quando eu conheci a Rebeca Taide nesse curso Caminho, eu olhei para um pé de fruta que tem aqui do lado da minha casa, chama fruta pão. Então chega uma época do ano que ela desfolha, tira todas as folhas caem. E eu olhei para essa árvore e me via nela. Falei assim, gente, parece que eu só tenho galhos secos. Sempre que eu subia no terraço da minha casa para estender a roupa, e aí eu já tinha, né, toda essa bagagem da Rebeca, da beleza, da contemplação, de âncoras do nosso dia a dia, que aí a gente vai adquirindo para arejar, né, ventilar as nossas emoções. Eu olhava assim para o verde e eu comecei a ver que aquela árvore começou a soltar várias folhinhas, lindas folhinhas de dentro para fora. E eu falei assim, gente, eu sou aquela árvore. Eu achava que eu não tinha nada para oferecer no cansaço que eu saí do doutorado e por N motivos, vários colegas também saíram esgotados um tempo grande. A vida não para a gente fazer pós-graduação. A vida acontece e a gente precisa de fato de suporte, principalmente no doutorado, são 4 anos. E eu tinha vivido esse cansaço, né? E comecei a ver as folhinhas brotando. Cada dia mais saiam folhinhas. Eu falei assim, gente, tem algo no meu interior. Tem algo que eu possa ajudar mais as pessoas. E aí eu fui vendo o resultado dos alunos dentro daquela virada com o Viktor Frankl. E aí a flor ela foi enchendo e ela encheu. E eu e essa aluna, a gente sempre, né, tem um pé de cedro aqui também. Então o cedro também, ele se despe todo no auge do inverno. No auge do inverno, sem o inverno que você passa, no auge do inverno, ele perde todas as folhas, mas rapidamente todas as folhas brotam. Então, às vezes, a gente precisa suportar. Viktor Frankl, quando ele estava no campo de concentração, ele segurava na mão dele e falava: não vou colocar minha mão na cerca elétrica. Hoje eu não vou ficar sozinha porque eu não estou bem. Estou numa situação do doutorado que eu preciso de ajuda. Eu vou segurar a minha mão. E o que você vai falar? Que eu preciso falar para os alunos. Então, o Viktor Frankl, ele segurava na mão dele para não colocar na cerca elétrica, porque o desejo de entregar a vida ali é muito forte. Então, era um momento, assim, de dia sem comer e tal. Então, eu vi ali no auge do inverno, que a árvore, então, perdia todas as suas folhas, e eu e essa aluna, nós conversávamos muito sobre isso, e a gente via as folhas saindo, né? Então, a gente conseguia levar a nossa realidade para aquilo que estava à nossa volta, e ela conseguiu defender. E ela é uma arquiteta muito habilidosa e fez esse logo para mim, simbolizando um pouco as flores, e ali, né, o V e o B que se convergem, mostrando essa empatia. Então, tem uma grande colega minha, amiga, comadre, do grupo de pesquisa, de toda essa trajetória minha de mestrado e doutorado. Então, eu lembro quando ela chegou no grupo de pesquisa, eu não consegui ter inveja dela, porque era uma pessoa tão maravilhosa que eu queria aprender. E o quanto que a rede de suporte, a rede de ajuda no ambiente de pós-graduação, o quanto que ele salva pessoas. Essa minha querida amiga, quando ela chegou, eu senti essa interseção, que é, né, quando o V e o B se unem na mentoria, duas pessoas estão aqui buscando uma solução. E é uma solução que envolve empatia, que envolve esse encontro da pessoa, do sujeito. Então, eu estou aqui para ser essa pessoa que vai fazer esse momento de interseção. Então, lembra aí algumas flores. O V de Vanessa e o V de verdade. A beleza e a bondade no B. Então, na marca de toda a bagagem que eu trouxe, todos os ensinamentos que eu ainda recebo da Rebeca Taide, e
dessa minha aluna que pôde me presentear, foi muito significativo agora nessa nova trajetória. E ser mentora acadêmica é, em um primeiro momento, ser ponte. Estou aqui para ser ponte. Então, muitas pessoas precisam passar. Então, assim, elas não vão ser a ponte, eu não vou ser a. Elas não vão levar a ponte consigo, eu não vou fazer para elas, mas elas precisam passar. Então, a mentoria acadêmica, ela é uma passagem. Talvez você que vai ouvir, você pode ser passagem para alguém. Você pode ser ponte para alguém. O Co-Criando vai ser ponte para várias pessoas. Então, estou aqui, contei para vocês a minha história de ser ponte. Hoje eu atuo, então, aqui, né, dentro da minha casa, mas atendendo várias pessoas no Brasil e no mundo. Tenho uma agenda aberta para momentos de formação gratuitas, que eu ofereço para grupos de pesquisa, professores. Então, eu sempre tenho um momento de apresentar o meu trabalho, como eu estou fazendo aqui. Não estou ganhando nada por isso. Pelo contrário, eu estou ganhando. Por exemplo, não estou recebendo para estar aqui. Eu aceito esses convites, dou um pouco do meu tempo para que eu possa divulgar o meu trabalho. E, como eu falei com vocês, tem um propósito muito maior. Então, essa é a trajetória da Vanessa, mentora acadêmica, que trabalhei com cursos, com consultoria, e o quanto é importante quando a gente se oferece nesse processo empático, o quanto que nós podemos ir além, o quanto que... Fiquei pensando, Edivander, nessa conexão aqui, né, do diálogo, e o quanto que a gente cresce em clareza, em sabedoria, e o quanto que, quando a gente vai dando um passo, vai chegando as pessoas que precisam nos auxiliar com a transmissão, com o podcast, com a transcrição, com outro software, o quanto que a vida, quando a gente se une, a gente multiplica. Muito obrigada, Edvander. Espero aí que tenha contribuído. E esse aí é um pedacinho da minha história. Pode tá aqui o meu contato, né, lá no Instagram, @profa.vanessabarros, aqui o meu WhatsApp profissional, meu e-mail. Pode tirar aí da tela para você. Você vai ter que fazer o arremate final aqui. Lhe agradecer por esse momento, professora, por ter aceitado esse nosso convite, estar conosco aqui nesse desafio, tá? Nossa parceria já vem de alguns anos, né? Aquele evento de 2022 que fizemos juntos, uma palestra que tem um engajamento enorme no YouTube, e eu espero que esse episódio também seja da mesma forma, né? Que possa alcançar essas pessoas, como você falou, precisam ser levantadas. Que a gente possa estender a mão a essas pessoas, né? Como você faz brilhantemente aí com o seu trabalho, tá? Deixo com você com as suas considerações finais. Seus contatos já estão aqui na descrição do YouTube, já estão também na descrição do episódio, lá na Podosfera. Então, se você quiser conhecer mais a fundo o trabalho da professora Vanessa, por favor, siga agora essa grande profissional aí das mídias sociais, tá? E agende aí um momento com ela, se você estiver precisando ser levantado, ser levantada por essa mulher aí que eu admiro demais. Suas considerações finais, professora. Muito obrigada, Edvander. E eu queria dizer assim, o quanto que talvez você possa ser um mentor, ou talvez você possa indicar alguém. Porque muitas vezes a gente tem esse receio, o meu orientador não gosta. Tem um momento que a gente tem que sentir o quanto a gente está precisando de ajuda. Eu penso em alguns apertos que eu passei no mestrado, no doutorado, e falei assim, gente, eu conseguiria muito mais, eu poderia ter vivenciado de outras formas, num processo muito lícito de ajuda, num processo muito verdadeiro. Então, hoje, como eu falei com vocês da nossa comunidade de formação de mentores acadêmicos, eu tenho hoje contato com mentores de diferentes lugares do Brasil, o quanto que nós estamos nos estruturando, e mentorias não só acadêmicas, como a gente também tem de negócios para conversar. Então, hoje, tem lugar, gente, para todo mundo.
Então, o quanto que nenhuma luz substitui a outra. E quanto mais uma luz chega ao ambiente, fica mais claro. Então, uma luz nunca substitui a outra. Quando a gente tem uma luz, ela ilumina melhor o ambiente. Então, o quanto que quem precisar, estou à vontade, mas também se sintam impelidos a assumir a missão. A vida da gente, às vezes a gente tem sofrimento, todo mundo tem. Mas ter um sofrimento com sentido, quando a gente entende a nossa missão, a gente se rejubila na tristeza. Então, a gente tem momentos difíceis, como eu falei com a Edvandra aqui, eu tinha assim 10 motivos para desmarcar com ele, mas eu precisava honrar esse momento. Eu queria ter preparado de X e X maneiras, não, mas eu precisava estar aqui e estou aqui, a vida está acontecendo. Então, Edvandra, é só o começo, agradeço a parceria e espero e desejo que todos que vão assistir, todos que ouçam e que aqui seja um ambiente rico de aprendizado. A minha sócia, né, apareceu aqui no chat, Joana Páscoa, também bibliotecária, elogiando sua trajetória linda, sensível e empática. E ela destaca a sua atuação no empreendedorismo feminino e empreendedorismo acadêmico. E como você falou, professora, realmente é ser uma luz também para essas pessoas que estão aí se interessando por esse caminho da mentoria, né? Eu acredito que a sua história vai, sim, motivar profissionais a enveredarem aí por esse caminho. Uma trajetória linda, né? E a proposta de storytelling é essa, porque a gente não chegou aqui do nada, né, professora? Não foi, assim, um momento que a gente acordou, não, hoje eu vou empreender, hoje eu vou mostrar meu projeto, vou colocar minha cara no YouTube, vou começar a fazer um podcast acadêmico, ou seja lá qual for o nicho de atuação. Não é bem assim, né? Tem as vivências, os aprendizados, as dores, né? Então, tudo isso é o que nos dá, né, a nossa bagagem, a nossa história. O storytelling é mais ou menos uma palavra mais refinada para biografia, né? Porque dentro do marketing digital só optou por usar storytelling, mas o que a gente quer trazer aqui são histórias de profissionais que empreendem e que tiveram, assim, a motivação por trás para estarem aí nesse mercado do empreendedorismo. Gratidão, professora. Pronto, passo para você a palavra. Não, como você falou do storytelling, para mim o que marca é conectar. E aí vai conectar pessoas que têm histórias parecidas e, nossa, eu tinha vontade de fazer isso. Então, o que você trouxe vai me dar vontade para fazer também. E assim a gente vai. Muito obrigada, Edvander. Estamos aqui num sábado de carnaval para dizer que nós estamos comprometidos com o trabalho. Obrigado, professora. Obrigado a você que esteve aqui conosco. Tivemos, sim, alguns engajamentos no Instagram, tá? De pessoas que entraram aqui no ao vivo, no LinkedIn da mesma forma. Então, acredito que no decorrer dos próximos dias, nosso engajamento vai aumentar nas mídias sociais e na podosfera. Gratidão, professora. Nos veremos em breve, né? Sim, sim. Grande abraço. Até mais. Tchau.